Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique e esta é a minha série de estudos bíblicos em vídeos curtos para incentivá-lo a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Hoje temos um estudo muito interessante para o seu enriquecimento, estudo este voltado para as Bíblias antigas. E você já me perguntará, mas professor, Bíblias antigas, por que há uma Bíblia atual? Bom, na verdade não é exatamente este o sentido do tema do nosso estudo hoje. Nós queremos apreciar os textos antigos, os textos que deram origem à construção da Bíblia tal como a entendemos nos dias de hoje. Para provocar o seu interesse, faço menção ao discurso de Estevão. Estamos no século I, Atos 7, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, o primeiro mártir do cristianismo. Em Atos 7, segundo o relato de Lucas, ele está se defendendo frente ao sinédrio, a autoridade judaica, em relação a acusações infundadas, falsas feitas sobre ele, dizendo que ele falava contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o templo. Estevão toma a palavra, faz a sua própria defesa a partir de um relato histórico do judaísmo e a sua correlação com o cristianismo nascente a partir de todo o Antigo Testamento apontar para a vinda, o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Em uma das passagens citadas por Estevão ao longo da sua exposição está Atos 7,14. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Você pode verificar as concordâncias com Gênesis 45 e Gênesis 46. 75 pessoas citadas por Lucas escrevendo em grego Atos 7,14. Se você verificar a versão hebraica, estará citado lá em Gênesis 70 pessoas constituindo a família, enquanto a versão Septuaginta, a versão em grego corrente na época de Estevão e na época em que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, são citadas 75 pessoas. Há alguma contradição? Não, são apenas olhares diferentes, versões diferentes, sendo que na versão grega acrescentam-se um filho e um neto de Manassés, dois filhos e um neto de Efraim, acrescentando aí uma geração, de maneira que amplia o total de pessoas, mas em nada se perde o sentido do relato histórico feito por Estevão em sua defesa, mantendo aí a construção, a consonância da palavra de Deus. Vamos às versões mais importantes. A Bíblia hebraica, a Septuaginta e a Vulgata. A começar da Bíblia hebraica, há diferentes versões da Bíblia hebraica. Uma versão extremamente importante é a Massorá, ou Bíblia Massorética, adotada pelo judaísmo rabínico. Esta versão deu origem à Septuaginta, tradução em grego, e também a Bíblia hebraica mais a Septuaginta foram usadas na construção da versão latina chamada Vulgata. A Vulgata apoiou-se na Bíblia hebraica, no cânon hebraico para o Antigo Testamento, e apoiou-se na versão grega, Septuaginta, para o Novo Testamento. Então, três Bíblias extremamente importantes, a versão hebraica, a Septuaginta e a Vulgata, em hebraico, em grego e em latim. Vendo mais de perto, temos uma belíssima imagem de um exemplar da Bíblia hebraica datada por volta do ano 1300, ilustrada, iluminada, apresentando aí a sua riqueza de constituição e o seu valor teológico, literário, como um agente de transmissão da palavra de Deus. Vale a pena ressaltar que no período pós-exílio babilônico, os judeus acabaram deixando o hebraico e
popularmente falavam o aramaico, mas também havia os judeus da dispersão que viviam no mundo grego e depois greco-romano, que necessitavam de uma versão em grego. Os judeus helenistas, judeus da dispersão, precisavam também de uma versão que não estivesse em hebraico, mas que estivesse em grego. Isto nos leva à Septuaginta. Septuaginta é a transcrição do hebraico para o grego koiné. Temos uma mudança de idiomas antigos, tanto o hebraico quanto o grego koiné, o grego popular, o grego corrente. Vamos posicionar. Estamos falando de Alexandre III, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, que empreendeu uma série de campanhas militares vitoriosas, expandiu o seu império, bem como expandiu o uso da língua grega por todo o território. Constituiu cidades importantes, como a cidade de Alexandria, no Egito. Quando morreu, ainda jovem, Alexandre III não deixou descendentes herdeiros legítimos e o seu reino foi dividido. A começar pelos generais e depois diferentes dinastias, vamos nos posicionar agora na cidade de Alexandria, no Egito. Egito este que era governado pela a dinastia ptolemaica, os Ptolomeus. No século III a.C., o rei era Ptolomeu II Filadelfo, amante da biblioteca de Alexandria, cultivando a intelectualidade, sendo um defensor da cultura, da literatura. Ele buscava trazer para a biblioteca de Alexandria edições, livros importantes de todo o mundo. O seu bibliotecário Demétrio convenceu o rei Ptolomeu Filadelfo a fazer também uma tradução da Bíblia dos judeus do hebraico para o grego, a língua corrente no império. Assim, foram convocados, a partir de Jerusalém, 72 rabinos, 72 mestres conhecedores da lei judaica, sendo 6 de cada uma das 12 tribos, a começar da seleção feita pelo sumo sacerdote Eleazar, e estes rabinos foram levados até Alexandria, ficaram posicionados em uma ilha próxima e tiveram a missão de fazer 70 cópias traduzidas do hebraico para o grego em 70 dias. 72 rabinos, 70 cópias, 70 dias. Reza, então, a tradição que todas essas cópias eram similares, que elas convergiam entre si e deram origem, então, ao chamado exemplar, versão da Bíblia Septuaginta. Estas 70 cópias foram, então, depois ampliadas, porque começaram com a Torá, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas outros livros foram acrescentados ao longo do tempo e tivemos, por fim, uma versão em grego extremamente importante e corrente no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, porque permitia que a palavra de Deus fosse transmitida de forma escrita, transmitida por todos aqueles que falavam grego, que seria tal como o inglês nos dias de hoje, uma língua extremamente importante. Bom, na sequência, vemos este recorte, esta bela imagem da Bíblia Septuaginta, um exemplar do século II, na sua versão digitalizada para sua apreciação. A próxima versão que vamos mencionar é a Vulgata, ou Vulgata Latina, a versão em latim para o povo. Estamos agora falando da versão em latim a partir do hebraico e a partir do grego. Posicionando no tempo e no espaço, estamos com o Papa Damaso em Roma, final do século IV, início do século V, em que ele convoca o seu secretário Jerônimo, um intelectual, para
conduzir a transcrição do hebraico para o grego e do grego para o latim da Bíblia. Havia outras versões naquela época, versões em siríaco, versões em copta, mas o Papa Damaso queria confirmar, reafirmar, sublinhar a importância da Igreja cristã ocidental. Portanto, era necessário uma versão em latim da Bíblia. Jerônimo levou 23 anos para cumprir esta missão. Inclusive, fez viagens a Belém, conversou com os rabinos, aprofundou o seu conhecimento de hebraico e, a partir da Bíblia hebraica, do cânon hebraico, ele transcreveu para o Antigo Testamento. Do grego, da versão Septuaginta, ele nos forneceu o Novo Testamento em latim. É interessante que essa Vulgata foi aprimorada, revisada ao longo do tempo e hoje a versão da Igreja Católica Romana, que foi determinada pelo Concílio Vaticano II, estabelecida em 1979, chamada Neo-Vulgata, parte desta versão inicial de Jerônimo, com as suas devidas atualizações, com as suas devidas revisões, mas é a versão corrente para a Igreja Católica Romana. Outra menção importante, a Vulgata, ela ter sido a primeira Bíblia, o primeiro livro de impacto impresso por Gutenberg. Estamos aí em 1456 com a invenção da prensa, né? A imprensa de Gutenberg. E logo nessa imagem temos um exemplar da Bíblia de Gutenberg, né? Estamos no século XV, já nos aproximando da Reforma, no século XVI. E durante a Reforma, Martinho Lutero traduziu a partir do cânon hebraico a Bíblia da Reforma, né? A Bíblia usada pela Igreja Protestante no século XVI, cuja métrica para o estabelecimento dos seus livros era a justificação pela fé em Jesus Cristo. Isto foi o que orientou a Igreja Protestante no século XVI para a constituição da Bíblia utilizada pela Igreja. A minha expectativa é que este estudo de hoje tenha preparado para que você se aprofunde mais, para que você conheça um pouco melhor sobre a história da constituição da Bíblia, da forma com que nós a temos hoje, e que esta palavra seja sempre lâmpada para guiar os seus passos, seja sempre uma luz que ilumine os seus caminhos. A palavra de Deus, viva, verdadeira e eficaz. Prossiga no estudo da palavra do Senhor. Espero encontrar-lhe mais uma vez em nossos próximos estudos, em nossas próximas oportunidades de compartilharmos a alegria que temos, a satisfação de, pelo poder do Espírito Santo, termos à nossa disposição a palavra de Deus, que nos orienta, que nos fortalece, que nos edifica, que nos dá esperança. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você também deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal e também visitar o meu site. Até uma próxima. Tchau.